Bom dia, segundo ano, sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática, tá? Dando continuidade, nas aulas anteriores foi explicado para vocês sobre o princípio fundamental da contagem, também conhecido como PFC, né? Na qual, resumidamente, dizia que quando nós tínhamos uma certa opção de algum elemento e queremos determinar de quantas maneiras distintas, né, pode ser feita aquela escolha, a gente aplicava isso aqui, o princípio fundamental da contagem, no qual a gente iria multiplicando, né, essas opções. Por exemplo, se eu quisesse escolher uma camiseta, um short e um par de sapato, e eu tenho 3 opções disponíveis de camiseta, 5 opções disponíveis de short e 2 opções disponíveis de pares de sapato. E eu quero escolher apenas um deles. Então, o que eu aplico? O princípio fundamental da contagem, que nada mais é que multiplicar a quantidade, né, dessas opções. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. Então, aqui eu poderia escolher, né, essas roupas, essa vestimenta de 30 maneiras distintas, certo? A segunda parte a ser estudada foi a parte aqui de fatorial, né? Tanto essa primeira parte quanto a segunda parte, eles são super simples e super rápido. O jeito de fazer é simples de resolver, né? Aqui vocês viram que só foi multiplicado. Aqui, na verdade, é uma escrita diferente, né, que nós temos. Foi apresentado para vocês como que é feita essa escrita. Aqui, qualquer número com esse sinalzinho aqui que é de exclamação, né? Na matemática se chama de fatorial. E como que eu resolvo esse fatorial? Tá, eu tenho 3 fatorial, então eu vou começar a minha multiplicação até chegar no número 1. Então, 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1 é 6 também, certo? Agora aqui eu coloquei esse 4 fatorial, que é só para ter uma noção a mais, mas vocês já aprenderam como que se resolve, né? Eu sempre vou começar com o número que está aqui, então 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2 é 24, 24 vezes 1, o próprio 24. Então, o conceito de fatorial, que nós já estudamos, né, é isso. Agora, nessa aula aqui, entraremos com um novo conceito, tá, gente? Que se chama arranjo simples. Esse arranjo simples, eu vou dividir ela em 2 etapas. Nessa semana, ficaremos só com a etapa número 1, que é o quê? A apresentação, né, desse conteúdo. Eu não vou ainda entrar em exercícios um pouco mais complexos, contextualizados, ainda não, vou deixar para a semana que vem. Nessa semana mesmo, iremos só trabalhar em cima da fórmula, certo? Mas, professora, o que é um arranjo simples? Feito o estudo do princípio fundamental da contagem, feito o estudo aqui de fatorial, isso aqui é primordial você saber como que é resolvido, tá? E não se esqueçam, gente, das definições, tá? Que eu esqueci de falar aqui, mas 0 fatorial, ele vale 1. E o 1 fatorial também vale 1. Isso aqui é definição. Sempre quando vocês visualizarem 0 fatorial e 1 fatorial, ambos resultam em 1, certinho? Voltando. Aí vocês me perguntam, o que é um arranjo, né? Vou pegar o livro de vocês. Quero usar o mesmo exemplo que está no livro de vocês, tá? Arranjo simples, no livro começa na página 105. Depois vocês deem uma olhada, tá? Começa lá na página 105. E começa com uma situaçãozinha. Eu vou colocar aqui, tá? Aí a câmera acho que não vai dar de pegar tudo, mas mesmo assim eu vou lendo aqui com vocês. A situação é a seguinte: para a escolha do presidente e do vice-presidente de uma turma do segundo ano do ensino médio, candidataram-se 3 alunos conforme a cédula de votação abaixo, que é a Ana, o Daniel e a Marta. Os 2 candidatos mais votados serão eleitos, respectivamente. O primeiro mais votado será presidente e o segundo mais votado será vice-presidente. Quantas são as possibilidades de resultado dessa eleição? Então, aqui no livro, né, apresentou todas as possíveis, né, possibilidades.
O presidente pode ser a Ana e o vice Daniel, ou presidente Ana e vice Marta, ou presidente Daniel e vice Ana, e assim sucessivamente, né? Ele fez aqui um por um detalhado, né? Quais são todas as possíveis resultados que teríamos aqui, certo? Ó, só que aqui, né, a ideia desse exercício é que a gente aplique o que nós chamamos de arranjo simples. E aqui embaixo está escrito: um arranjo é chamado simples quando não ocorre repetição de elementos em um agrupamento. Em arranjo simples, os agrupamentos podem diferir entre si tanto pela natureza quanto pela ordem. Então, se vocês observam aqui, é muito importante vocês saberem ter esse tipo de interpretação. Esse tipo de exercício é um exercício em que a ordem, ele tem uma certa importância, sim ou não? A ordem é importante, sim ou não? Sim, gente, porque necessariamente o primeiro mais votado vai ser presidente? Sim. Tem como o primeiro mais votado ser presidente? Não ser presidente? Não tem, né? Então, o primeiro mais votado obrigatoriamente será presidente. O segundo mais votado obrigatoriamente vai ser vice. Então, aqui é uma situação em que o quê? A ordem vai sim ser importante, certo? Então, aqui é um tipo de exercício em que vai ser usado o nosso arranjo simples, tá? Virando a folha aqui na página 106, foi apresentado como que surgiu, né, a fórmula. O que nos convém é isso aqui, que é a nossa fórmula de arranjo simples, tá? Ela está generalizada. Arranjo de N e P é igual N fatorial dividido por N menos P fatorial. Lembrando, né, que tanto no lugar de N quanto no lugar de P serão números, certo? E lembrando outra coisa, gente, que N sempre vai ser maior ou igual a P em todos os exercícios, tá? Porque se ele for menor, aí não encaixa nesse tipo de fórmula, certo? Ele pode vir escrito nos exercícios tanto dessa forma que está aqui, ela escrito dessa forma, é esse jeito aqui do exemplo, tá? Esse jeitinho aqui do exemplo. Ou pode estar escrito dessa forma aqui, que eu acho pouco usado nos livros que eu vejo, que eu baseio neles. Ele é pouco usado esse tipo de escrita, mais dessa. Mas para que vocês conheçam, pode estar escrito dessas duas formas, certo? E aqui nossa fórmula, né? Arranjo de NP é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial, certinho? Aí eu quero resolver com vocês esses dois exemplos aqui, bem passo a passo, para que vocês entendam como é que foi feito, né? Resolvido esses exercícios. Então, eu coloquei aqui, certo? Bom, gente, essa aqui é a minha fórmula, que vocês já acabaram de conhecer, a fórmula de arranjo simples. Aqui do lado eu coloquei nessa condição, que N tem que ser maior ou igual a P. Então, aqui, o 9 se refere a meu N, e o 2 se refere a meu P. 9 é maior que 2, então beleza, tudo certo. Vou aplicar aqui na minha fórmula. O que eu tenho que colocar aqui no numerador, na parte de cima? N fatorial. E quem que se refere a meu N? O meu número 9. Então, aqui fica 9 fatorial. Embaixo eu tenho que colocar N menos P, ou seja, 9 menos 2. Então, aqui 9 menos 2 também tem que ser fatorial, certo? Aqui 9 menos 2, 7. Teremos 7 fatorial. Na parte do estudo de fatorial, nós vimos que 9 fatorial é eu ir multiplicando até chegar no 1. Só que tem essa necessidade de ir multiplicando até chegar no 1? Não tem, tá? Aqui no numerador, que na parte de cima, eu vou multiplicar até chegar no 7, tá? Então, 9 vezes 8
vezes 7 fatorial. Por que eu faço isso? Para que eu tenha fatores em comum e que eu possa simplificar, certo? Então, aqui me sobrou 9 vezes 8, que resulta em 72. Então, significa aqui que meu arranjo de 9 e 2 é igual a 72, certo? O segundo exercício, arranjo de 10 e 5, eu tenho que colocar no numerador na parte de cima 10 fatorial, e embaixo eu vou colocar 10 menos 5, também fatorial, né? 10 fatorial e 5 fatorial. Aquela mesma ideia, tá, gente? Eu vou multiplicar o 10 até chegar no 1? Não, eu vou ver aqui na parte de baixo. A parte de baixo é 5. Então, aqui na parte de cima, eu vou multiplicar só até chegar no 5. Então, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial. Tá? Agora, encontrei meus fatores em comum, simplifico em cima e embaixo. Agora, eu posso multiplicar os números que sobraram, né? O 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, que vai resultar em 30.240. Então, aqui foi resolvido os dois exemplos que estão no livro, no próprio livro, e são atividades assim, tá? Que iremos trabalhar nesse primeiro momento. Ainda não vou entrar com exercícios que são contextualizados, isso vai ficar para a semana que vem. Mas aqui é só para apresentar a fórmula, que vocês saibam identificar quem que seria o N, quem que seria o P, e saibam resolver aqui, aprender todo o processo resolutivo, tá? A partir da semana que vem, já entramos aí com os nossos contextos, com as nossas situações aí do dia a dia, com exemplos que nessa parte de introdução aqui do livro, né, que trouxe aqui a situação da eleição para presidente e vice-presidente, que são exercícios assim que são interessantes para que vocês saibam interpretar, para que vocês saibam identificar os números que vai ser usado ou não, que serão usados ou não, né? Então, ficamos por aqui por enquanto. Eu espero que estejam, que compreendam, tá? Qualquer dúvida pode me mandar mensagem, que eu estarei aí para tirar dúvida de todo mundo. E é isso, galera. Obrigada!